Na Bíblia, as parábolas, os ensinamentos, eles estão agrupados em capítulos, né? E obviamente que eles não estão lá ao acaso dentro dos capítulos. Os capítulos encerram uma unidade. Eles querem informar, dizer alguma coisa, né? E o capítulo 18 não é diferente. Então o capítulo 18, como está, né? Ele reúne uma série de textos sob a forma de sentenças, parábolas, com a finalidade de comunicar o compromisso do Cristo com a humanidade e com cada um de nós, e nos orientar para um convívio fraterno, misericordioso e acolhedor. Esse é o propósito do capítulo 18. Então, quando você sabe o propósito de cada capítulo, a que ele se destina, torna-se mais fácil você compreender os ensinamentos, né, que você vai buscar enquadrá-lo no propósito de cada capítulo. Então, é nesse capítulo aí que a gente vai encontrar, por exemplo, quando Pedro pergunta a Jesus quantas vezes deve perdoar, né? O perdão, que não deve ser, o número de vezes é ilimitado, você vai perdoar quantas vezes forem necessárias, né? Ele é uma situação requisitada para que a gente tenha esse convívio fraterno, né? Misericordioso, né? E acolhedor, né? É lá também que está a parábola do credor incompassivo, né? Representa uma condenação às pessoas que têm esse comportamento, justamente porque não mostram uma convivência fraterna, né? O credor incompassivo é aquele homem que ele é perdoado do Senhor, né? De uma dívida imensa, mas ele mal sai de lá, não consegue perdoar a dívida que um irmão tinha com ele e que era ínfima. Daí porque ele é condenado. É nesse também, dentro do propósito desse capítulo, que a gente importa de Lucas, por exemplo, a parábola do bom samaritano, que nos convida também a essa atitude misericordiosa para com as pessoas, né? Então veja só, o capítulo ele vai trazendo, embora, como eu falei, o bom samaritano não seja de Mateus, ele é de Lucas, mas ele entra nesse propósito quando a gente estuda parábolas. Então a gente junta aqui porque o propósito é o mesmo. Ainda de Lucas, né? O amigo importuno, né? Aquele que vai receber um amigo e ele não tem o que dar de comer, que não tem pão. E ele vai meia-noite lá bater na casa de um vizinho, de um amigo, pedindo que ele dê pão para ele, né? Ou seja, e aí o apelo para esse sentido, olha, se te pedir, dá. Como diz a conversa, nem que seja para te ver livre da pessoa, né? Dá. Buscar sempre esse convívio. Mas o capítulo ele se inicia com uma pergunta dirigida aos discípulos, que é: quem é maior no reino dos céus? E aí, quando a gente vai estudar as parábolas também, uma coisa que a gente deve buscar, quais são os antecedentes disso, né? O porquê dessa pergunta. E quando a gente vai examinar os antecedentes, a gente viu que Jesus, lá no capítulo 13, já havia falado sobre o reino dos céus. E mais, Jesus lá no capítulo 13, se você for pegar Mateus lá e ler o capítulo 13, você vai ver que tem 7 parábolas de Jesus. Qual é a unidade do capítulo 13?
informar o que é o reino de Deus. Como eu falei, cada capítulo tem um propósito. Então, quando você vai olhar, existem 7 parábolas no capítulo 13, todas elas dizendo sobre o reino dos céus. O primeiro deles é o semeador, que Giselda na sexta-feira passada comentou aqui, né? Eu estava aqui, fiquei lá no fundo e assisti a palestra de Giselda, né? Bem, o semeador, a gente sabe, né, que no semeador, Jesus, o Cristo, leva a palavra para os homens, que é a semente, mas o número, as pessoas que acolhem a palavra é 1 em 4. Para uns, a palavra se perde pelo caminho, né? Noutras, elas até conseguem brotar, mas o solo é curto, ou seja, a pessoa é raso, a pessoa não tem o devido envolvimento. Ou então ela cresce, mas ela é abafada pelos espinhos, ou seja, não é nunca prioridade para aquela pessoa, né? Sempre outras afazeres são mais importantes, né? Então é 1 em cada 4. E ainda mais, aquela terra boa, Jesus ainda diz lá, olha, vai produzir 30 por 1, 60 por 1 ou 100 por 1. Ou seja, mesmo na terra boa, não quer dizer que a produtividade vai ser boa, vai ser o máximo para todo mundo, né? E isso ele, logo na parábola seguinte, ele diz por quê. E é por isso que ele dá a parábola do trigo e do joio. Ou seja, mesmo na terra boa, que é onde eu espero plantar o trigo, mas aparece joio também. E o joio é semeado quando a gente quer? Quando a gente não está atento. Tanto que o joio é semeado à noite na parábola, né? De manhã o servo diz, mas Senhor, tu não só plantaste trigo, como é que agora tem joio? Enquanto dormíamos, semearam joio. A gente começa, poxa, o reino de Deus, não é, os céus não é tão fácil, né? Parece, né? Ou seja, para cada 4 pessoas que recebe, só 1. E ainda tem o joio, aí Jesus, para nos deixar mais animadinho, então ele dá a parábola do grão de mostarda. Mas ele diz assim, olha, se tu tiver uma fé como um grãozinho de mostarda, dá. Uma espécie de promoção, né? Estamos aceitando tudo do mundo espiritual, né? Depois Jesus ainda dá mais 3 parábolas, né? O tesouro perdido, a pérola perdida. A pérola é aquele que talvez não seja nem pérola perdida, né? A pérola é o comerciante que está em busca de uma pérola valiosa. E quando ele encontra a pérola, ele vende tudo que ele tem para poder comprar essa pérola. Ou seja, quando a gente encontra com o Cristo que existe dentro da gente, é como se, olha, nada mais tem importância. Porque aquilo que eu buscava, a busca eterna do ser humano, que é por esse encontro, ele foi obtido. Depois de 7 parábolas, parece que os discípulos não entenderam, tanto que estão discutindo entre eles para saber quem é maior no reino de Deus, dos céus. E aí eu selecionei porque essa passagem está em Marcos, está em Mateus e está em Lucas. E lá em Mateus, veja só que interessante, naquela mesma hora chegaram os discípulos ao pé de Jesus dizendo, quem é o maior no reino dos céus? Mas em Marcos a história não é essa. Em Marcos é,
chegaram a Cafarnaum. Quando ele estava em casa, perguntou-lhes: o que vocês estavam discutindo no caminho? Veja só, em Mateus, quem provoca são os discípulos. Eles que vão até Jesus e perguntam: quem é maior no reino dos céus? Mas em Marcos é diferente. É Jesus quem chega lá com eles e diz assim: o que é que vocês estavam conversando no caminho? Provavelmente Jesus ia lá na frente e a turma está aqui atrás naquela discussão de quem era. É lógico que Jesus já sabia, né, o que estava acontecendo. Mas ele disse: olha, o que é que vocês estavam discutindo no caminho, né? Mas eles guardaram silêncio, porque no caminho haviam discutido sobre quem era o maior no reino dos céus. Poxa, Jesus já tinha dado 7 parábolas. Em Lucas, suscitou entre eles uma discussão sobre qual deles seria o maior. Mas Jesus, vendo o pensamento de seus corações, é meio contraditório, né? Vamos dizer, Pastorino não aceita muito isso. Ele diz assim: e suscitou um pensamento entre eles. E Jesus, que tinha a capacidade de, sabia do que se tratava. Mas por que os discípulos estão com essa discussão, meio sem pé, sem cabeça, para querer saber quem é o maior no reino dos céus? Essa discussão, alguns defendem que essa discussão era no sentido de questionar a liderança de Pedro dentro do colégio apostólico. Porque Jesus, de certa forma, havia dado essa liderança para Pedro. Então convém que a gente examine realmente isso, para que a gente veja, será que os discípulos estavam confundindo as coisas? É com Jesus, é com Pedro, que Jesus tem mais relação, pelo menos dentro da narrativa de Mateus, né? Então, começa aqui. Pedro, que é até então chamado de Simão, é um dos primeiros, junto com André, seu irmão, dos primeiros a serem convocados para esse discipulado, né? Jesus, que parece que costumeiramente ia à casa de Pedro, numa das ocasiões vai lá e cura a sogra de Pedro, né? Uma deferência. Tem um outro acontecimento interessante, que é, quando Jesus sabe da morte de João Batista, ele toma um barco, atravessa e vai para o deserto. Mas o povo vai atrás de Jesus. E lá, em busca dos ensinamentos, né? Era um lugar deserto. E os discípulos aconselham que Jesus encerre aquela pregação para que eles possam comprar, sair atrás de alguma coisa. E lá Jesus faz a sua primeira multiplicação dos pães. E depois desse acontecimento, Jesus então começa a dispensar a multidão. E os seus discípulos voltam de barco. E talvez eles acreditassem que Jesus voltaria num dos barcos que tinham levado as pessoas, né? Mas Jesus não faz isso. Jesus sobe ao monte para rezar, para agradecer. E quando ele volta, não tem mais barco nenhum. Então ele resolve ir atrás dos seus discípulos e vai caminhando sobre as águas. E já era noite, os discípulos veem Jesus vindo caminhando na área. E eles ficam temerosos, pensam que se trata de um fantasma. E temem. E Pedro, como sempre Pedro, né? Ele diz: se és tu, Senhor, manda eu ir até contigo. E Jesus diz:
vem. E ele vai. Mas aí ele começa a afundar. E Jesus diz para ele: por que homem de pouca fé, por que tu duvidaste? É uma questão de mente. Um dos papéis que a mente tem conosco é fazer com que a gente duvide. Então, como Jesus quer dizer, olha, a mente fez com que tu não realizasse realmente, né? Então lembre, não duvide. Quando você tem que fazer algo, se você duvidar, você afunda. Porque você sai da condição espiritual para a questão de domínio de mente. Então esse episódio também de Jesus, mas é Pedro que vem ao seu encontro nas águas. Certa ocasião Jesus pergunta a seus discípulos: que dizem os homens ser o Filho do Homem? Aí eles dizem assim: uns dizem que tu és João Batista, outros que tu és Elias, Jeremias ou um dos profetas. Mas Jesus diz: e vós, que dizeis que eu sou? E Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E ele diz: bem-aventurado és tu, Simão, porque quem te revelou isso não foi a carne, ou seja, não foi o personagem, Pedro, mas o Deus que existe em ti. Ou seja, é um dos primeiros episódios em que um discípulo de Jesus manifesta a divindade. É Pedro. Numa outra ocasião, essa muito interessante, mais uma vez Jesus está na casa de Pedro. Quando chegam os cobradores de imposto, essa passagem é muito interessante. E o cobrador de imposto vai com Pedro e diz assim: o teu mestre não paga o imposto? E aí Pedro entra na casa para falar com Jesus. Antes que ele falasse, Jesus, que lia o pensamento, já disse assim: Pedro, o que te parece? Os reis da terra, o rei da terra, que é Deus, né, cobra imposto dos seus filhos ou dos estranhos? E Pedro diz assim: dos estranhos. Aí Jesus diz: então os filhos estão isentos, mas para que não haja escândalo, vai no mar, lança o anzol, e o primeiro peixe que subir, tu abre-lhe a boca e tira um estáter e dá em meu nome e no teu. E ele, olha só, que ele está na casa de Pedro, André mora com Pedro, mas ele não paga o imposto por outras pessoas, apenas por ele e Pedro. O imposto, um estáter valia 4 dracmas. O imposto que cada homem pagava era 2 dracmas, ou seja, dava exatamente para pagar o imposto dele e de Pedro. Quando Pedro disse que tu és o Cristo, o Filho de Deus, naquele momento também ele muda o nome de Pedro, de Simão, e diz: tu és Pedro, e contigo eu erguerei minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ti. Então, isso parece que vai gerando uma situação muito humana, que é o ciúme das outras. Veja só, Jesus manda pagar para que não haja escândalo.
Isso é muito importante a gente entender, né? Porque o escândalo, ele pode ser provocado quando eu deixo de cumprir algo que eu tenho obrigação de fazer, ou que eu impeço que algum irmão meu faça. Então, o dracma, que é pago, né? Mas havia 2 episódios de condenação de Jesus para com Pedro, o que dava uma certa esperança aos outros membros do colégio apostólico, que é a condenação de Jesus quando Pedro afunda, quando ele diz: homem de pouca fé, por que tu duvidaste? E outro é logo depois, quando Jesus diz que tu és Pedro, que, né, eu erguerei a minha igreja contigo, né? Logo depois, Jesus diz, comunica a seus discípulos que ele vai para Jerusalém, onde ele será preso, martirizado e morto. Então Pedro diz para Jesus: Senhor, tem compaixão de ti, isso de modo algum te acontecerá. E Jesus diz para ele: para trás de mim, Satanás. Tu me serves de pedra de tropeço. Pedra de tropeço é um comportamento que a gente pode ter que impede alguém de cumprir com a sua missão. Não decida nada pelos outros. Não seja pedra de tropeço para ninguém. Então, é como se Pedro está aconselhando que eu não cumpra com a minha missão. Para trás, Satanás. É como se ele dissesse: quem está falando não é a divindade que tem em Pedro, mas esse personagem transitório que está aí. Bem, então agora vamos voltar o que tínhamos visto em cada um, Mateus, Marcos e Lucas, né? Sobre a indagação de quem é maior no reino de Deus. Então Jesus, chamando um menino, o pôs no meio deles e disse: em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos fizerdes como menino, de modo algum entrareis no reino dos céus. Se alguém quiser ser o primeiro, seja o último e servo de todos. Jesus faz esta demonstração no final da sua vida, ao promover o lava-pés dos seus discípulos. O lava-pés, como nós já falamos, era algo delegado aos servos inferiores dentro de uma casa. Eram eles que, quando chegava um convidado, ele lavava os pés, lavava as mãos da pessoa, dava água para lavar o rosto. E quando eles chegam para a última ceia e que vêm lá as bandejas, as toalhas, né? Eles devem ter perguntado: poxa, mas quem é que vai lavar o pé de cada um aqui, né? Talvez tenham dito assim: olha, eu não sei quem é, só sei que eu não vou ser. E para surpresa deles, quem faz isso é Jesus. Pedro, mais uma vez, como sempre Pedro, ele fica tão chocado que ele diz: não, eu não vou permitir que tu faças isso não. Aí Jesus diz assim: se tu não permitires, eu não posso ser um contigo. Aí Pedro diz assim: então me lava também a cabeça. Ou seja, Pedro já quer tomar banho.
né? Então Jesus diz que se nós não nos tornarmos criança, se nós não nos tornarmos menino ou criança, nós não podemos entrar no reino dos céus. Essa é uma figura extremamente simples. Não precisa grandes análises. Tornar pequeno é tornar pequeno, se apequenar. Coisa que é difícil para a gente, porque somos governados pelo personagem. A gente sempre quer ser o melhor, né? A gente sempre acha que tem uma virtude a mais do que os outros. A gente sabe. É que nem aquele negócio, né? Que chega com um homem muito simples do interior. Ele diz: e aí, seu fulano, o senhor sabe ler e escrever aqui para poder fazer? Eu disse: não sei, mas eu tenho um primo que sabe. Ou seja, a gente sempre tem que encontrar alguma coisa para que a gente nunca fique numa posição inferior. Eu não tenho tal coisa, mas eu tenho amigos muito influentes. O personagem sempre busca alguma coisa para que ele se mantenha em evidência. É por isso que a gente se chateia como alguém fala da gente. Porque a gente acredita que é essa pessoa mesmo. A gente não acredita que é um espírito. Não, a pessoa já se melindra, a pessoa fica... Então Jesus diz: olha, se tu não te apequenares, se tu não dominares esse personagem, que insiste em ser grandioso, tu não podes entrar no reino do céu. Não há condição para isso. Em resumo, não são as qualidades personalísticas do personagem que decidem a grandeza das pessoas, mas o seu grau de união com o Cristo interno. E eu só consigo isso se eu dominar o meu ego. Enquanto eu estiver me achando a última bolacha do pacote, eu não vou conseguir fazer isso. Bem, portanto, aquele que se tornar como este menino, ou seja, aquele que se apequenar, esse será maior no reino dos céus. E apequenar-se é dominar o ego. Às vezes o ego é tão grande que ele é maior do que a gente. Tem uma história que diz que em um determinado lugar, a pessoa queria muito ser governador, né, do lugar, né? Mas não dava de jeito nenhum. E disseram: então, olha, você vai ser, quem sabe você vai ser o prefeito. Mas aí o outro disse assim: olha, o ego dessa pessoa é maior do que o cargo. Não dá para prefeito. Então, às vezes é assim. O nosso ego é tão grande que ele começa a não caber em determinados ambientes, em determinadas circunstâncias. Porque a gente acredita que é muito. Ainda falando, Jesus diz: é inevitável que venham os escândalos. Veja que a gente falou lá que Jesus deu amor, pagou o imposto para não provocar escândalo. Mas ai daquele por quem venha. Então, mais uma vez, vamos ver aqui em Mateus. Olhem que interessante, né? Jesus está continuando falando, então ele diz: se pois a tua mão, o teu pé, te fizer tropeçar, corta-o, lança-o de ti. Melhor te é entrar na vida aleijado ou coxo, do que tendo 2 mãos ou 2 pés e ser lançado no fogo eterno. E se teu olho te fizer tropeçar, arranca-o e lança longe de ti. Melhor te é entrar na vida com um só olho, do que tendo 2 olhos e ser lançado no fogo do inferno. As pessoas confundem, as pessoas acham que porque a minha mão, eu sei lá, gosto de pegar no que é dos outros, me apossar. Então a melhor coisa é eu cortar a minha mão. Poxa, cortei e está resolvido o problema.
Não é isso que diz aqui. Aqui é uma das passagens mais interessantes para provar a reencarnação. Porque olha aqui, melhor te é entrar na vida aleijado, é entrar na vida. Entrar na vida tem dois significados no Evangelho. Entrar na vida, tem uma passagem que um moço rico pergunta para Jesus: Mestre, o que eu devo fazer para conseguir a vida eterna? Aí Jesus diz para ele: se tu queres entrar na vida... Jesus não responde esse negócio de vida eterna para ele, porque sabia que ele não entendia nada disso. Se tu queres entrar na vida, cumpre com os mandamentos. Então, entrar na vida é cumprir com os mandamentos, ou seja, é não adquirir novos débitos. Eu estou na vida cumprindo e resgatando só. Isso é entrar na vida. Se eu sou aquela pessoa que transgride tudo, todas as leis, eu nem entrei na vida ainda. Ou entrar na vida é nascer na vida física. E é sobre isso que ele está falando, né? É melhor entrar na vida aleijado. Então essa amputação tem que ser feita onde? Lá no plano espiritual. É lá. Eu decido vir sem mão lá. Porque a minha mão era pedra de tropeço. Ela provocou escândalo. Eu perdi a minha encarnação passada por causa disso. Então é melhor que eu venha sem isso. É melhor que eu venha sem olho. Ou seja, é melhor que eu entre na vida, que eu nasça assim, do que eu, por causa disso, eu perca a minha encarnação, a minha vida. Isso é tão interessante porque Orígenes, de Alexandria, que foi um dos estudiosos do Evangelho no século III, ele confunde. E como ele tinha uma dificuldade de administrar a sua vida sexual, ele pede para ser castrado. Justamente acreditando que é dessa forma. Quando não é. Então, aí Jesus diz: vede, não desprezai nenhum desses pequeninos, ou seja, desses que pediram para vir dessa forma. Por que Jesus está dizendo que não desprezei nenhum desses pequeninos? Porque quem nascia com um defeito, por exemplo, se você nascesse cego, só restava era você ser mendigo, não tinha outro jeito. A pessoa que tinha uma deficiência era porque ela era pecadora. Então Jesus está fazendo, olha, né? Não desprezei esses. Está vendo como o capítulo nos convida à fraternidade? O capítulo nos convida à misericórdia. E aí a parábola. Temos 8 minutos só para falar da parábola mesmo, né? Tudo isso para a gente... Veja, é esse o exercício que você faz quando você vai estudar a parábola. Não é pegar o livro, pum, e ler a parábola. Não dá certo. Vá procurar os antecedentes, né? Vá as conexões, as circunstâncias em que ela aconteceu, para você entender, saber o que é que o capítulo, né? O Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. O que vos parece? Se um homem possui 100 ovelhas e uma delas se perde, não deixará as 99 nos montes, indo procurar a que se perdeu? E se conseguir encontrá-la, em verdade vos digo que ficará mais contente com aquela ovelha do que com as 99 que não se perderam. Assim também é a vontade de vosso Pai que está nos céus, que não quer que nenhuma dessas pequeninos se percam. Veja só como é. Se você for ler em Lucas, não é assim.
Jesus aqui dá essa parábola para os seus discípulos. Em Lucas ele dá para os fariseus. Então a análise de fariseu lá com Lucas é outra, porque Jesus deu para os fariseus. Alegorias, a ovelha perdida. O que é a ovelha perdida? Né? Olha essa ovelhazinha aí, perdida aí na pista, né? Cada um de nós que precisa de consolo, que precisa desse amparo, que precisa dessa fraternidade, desse consolo, né? O pastor é o Cristo, que como pastor é incansável na busca das suas ovelhas. Esse é o compromisso de Jesus, do Cristo conosco. As 100 ovelhas é a humanidade, ou seja, o Cristo está dizendo, eu não me contento em abrigar no meu aprisco todas as ovelhas menos uma, ou seja, toda a humanidade menos um. Não. O compromisso é que ele, como pastor, é o pastor que vai atrás da ovelha. Ele está nessa busca por nós. Então, se isso não nos servir de consolo, o que nos servirá? O Cristo não admite perder uma ovelha sequer, uma. Ou seja, esse é o compromisso missionário do Cristo nesse planeta. Nós somos especiais. Não podemos ter dúvidas disso. Agora, orar ajuda, né? Para que a ovelha seja encontrada, né? Significados, perder e achar. Eu toda semana perco a minha carteira e o meu celular. 2, 3 vezes, né? Perco, aí vai atrás, é aquela maior novela. E quando eu acho, eu fico tão feliz, né? Eu já achei minha carteira, coisa e tal, fico logo empolgado, né? Mas, será que essa é a alegria de ser achado? Não. A alegria de ser achado pelo Cristo, ou de nós nos fazermos achar por Ele, é uma alegria completamente diferente. Porque eu acho a minha carteira, mas eu perco de novo. Mas agora, quando a gente é encontrado, a gente não se perde nunca mais. Porque você sabe da grandiosidade daquilo, que é como diz lá na parábola da pérola, tudo mais deixa de ser importante. Mas a parábola da ovelha perdida se esgota no exercício de sermos ovelhas? Não. Nós estamos também nessa vida para sermos protagonistas. Nós somos convidados pelo Cristo, nas circunstâncias da vida, a agirmos também como pastor. Então, não desista de quem se afastou de você. Como Cristo não desiste de nós. Não desista do seu amigo, da sua amiga. Não desista do seu filho, da sua filha, do seu pai, da sua mãe, que se desviou de você por uma circunstância da vida. A parábola nos convida não apenas a uma atitude em que eu sou a ovelha. Ela nos convida a agir como legítimos pastores, né? Não desista de quem se afastou do caminho. Aprenda a rezar por quem você nem sequer conhece.
É aquele noticiário daquela pessoa que é um assassino, que é um ladrão, sei lá o quê. E que todo mundo está naquela condenação. Mas você não pode ser isso. Habitue-se, eleja uma pessoa dessa e diga, essa pessoa eu vou rezar por ela. Por alguém que é um suicida. Eleja isso. Né? Por alguém que se afastou. Principalmente nós estamos numa época no país, no planeta, em que te acha que está tudo perdido, né? Que nós estamos nas mãos de uma ou duas pessoas, ou é fulano ou é ciclano. Nada disso. Nós somos os protagonistas. O mundo precisa de nós. E a parábola da ovelha perdida nos convida a exercer esse protagonismo. Que a paz de Jesus esteja conosco. Deixo para vocês essa imagem que é também de fraternidade, de reconciliação, de reencontro, que é do filho pródigo e que faz parte também desse cenário. Que a paz de Jesus esteja com todos nós. Muito obrigado.